Bom, a frequência cardíaca é um parâmetro indispensável para todo mundo que treina. A frequência cardíaca máxima é o número de batimentos máximo que o seu coração pode dar em 1 minuto. Com a idade, perdemos cerca de 1 pulso por ano. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, mais o nosso batimento vai ficando mais lento. A frequência cardíaca em repouso evolui conforme os treinos de condicionamento físico. Quanto mais você treinar, mais a sua frequência cardíaca em repouso vai ser menor. Com essas informações, já dá pra gente entender um pouquinho mais. Então vamos partir para o cálculo. Como é que a gente faz para saber a nossa frequência máxima cardíaca? A forma mais simples é você fazendo uma conta de subtração. Você pega o valor de 220 para homens e diminui pela sua idade. Se você for mulher, você pega 226 e diminui pela sua idade. Então eu vou dar o meu exemplo. 220 menos 29, que é a minha idade, são 191 batimentos. Essa é a quantidade máxima de batimentos que o meu coração dá em 1 minuto. Agora, pra gente saber qual a frequência que mais queima gordura, que gira em torno de 60 a 75% da nossa frequência máxima, é só pegar a nossa frequência cardíaca máxima e multiplicar por 60% e depois pegar também a nossa frequência máxima e multiplicar por 75%. Usando a minha frequência como exemplo, eu pego 191 de frequência máxima e multiplico por 60%. Isso equivale a 114 batimentos por minuto. Agora, para chegar aos 75%, eu faço a mesma coisa. Pego 191, multiplico por 75%, que vai dar 143 batimentos. Então agora eu sei que a minha frequência cardíaca para queimar mais calorias está entre 114 e 143 batimentos por minuto. Agora, com o frequencímetro, eu consigo colocar qual a frequência que eu quero me manter. Eu tenho um frequencímetro que eu coloco a minha frequência mínima e a frequência máxima que eu quero ficar. E dentro do meu treinamento, ele pisca uma luz verde quando eu estiver dentro desses 114 até 143. Caso eu esteja abaixo ou acima dessa frequência, ele fica piscando uma luz vermelha. Então eu não preciso ficar monitorando toda hora para saber se realmente eu estou dentro dessa frequência. Simplesmente movimentando meu braço, dando uma rápida olhada para o relógio, eu consigo ver se eu estou dentro ou não dos meus batimentos. Você não precisa ficar o tempo inteiro do seu exercício dentro dessa frequência. O ideal é que a maior parte do exercício você consiga ficar dentro dessa frequência de 60 a 75% dos batimentos. O meu frequencímetro tem uma opção que eu consigo monitorar se eu fiquei abaixo ou acima da frequência que eu determinei. Então eu vou lá e determino 60% como a mínima e 75% da minha frequência como a máxima. No final do treino eu consigo monitorar quanto tempo eu fiquei abaixo e quanto tempo eu fiquei acima. Então vamos supor, ele me mostra, eu fiquei 5 minutos abaixo da minha frequência mínima e eu fiquei 5 minutos a mais da minha frequência máxima que eu estipulei. Então, num treino de 1 hora, eu fiquei 10 minutos fora da minha frequência e 50 minutos eu passei dentro da frequência que eu determinei. Então, isso é importante para você saber se você realmente está se exercitando leve demais ou forte demais, ou dentro da frequência que você quer. Agora que você já sabe qual a sua frequência cardíaca para perder gordura, eu vou mostrar para vocês que existem 5 zonas de frequência cardíaca. A primeira é de 50 a 60% do seu batimento máximo. Ela reforça o sistema cardiovascular. A segunda zona está entre 60 e 70% do seu batimento máximo. Essa zona é mais específica para queima de gordura. A terceira zona fica entre 70 e 80% da sua frequência máxima. Ela melhora bastante o sistema cardiovascular. A quarta fica entre 80 e 90 e ela é muito usada em treinos de força e de resistência. E a quinta zona fica entre 90 e 100% da sua frequência cardíaca máxima. Essa zona é apenas para atletas profissionais. Ela causa um enorme desgaste ao corpo. Eu espero